2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Todos encontramos? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Outra versão, tempos difíceis. Podem ler novamente, por favor? 1, 2, 3. Senhor nosso Deus e Pai, oramos louvando o Teu nome, continuamos Te adorando. É o Senhor que tem as palavras que precisamos ouvir, e nós pedimos que não seja nada do homem, nada fora daquilo que é o que o Senhor quer falar conosco. Então somente Tuas palavras, tão somente Teu mover, seja em nós, seja nesta noite e sempre nesta casa. Confirma, nós oramos pedindo, em nome de Jesus, e repreendendo todo e qualquer levante contra a palavra, que ela seja livre, pura e mais penetrante que espada alguma de 2 fios. É a nossa oração em nome de Jesus. Quantos concordam de verdade, diga amém, tome assento. Louvado seja o nosso Senhor. Quero ministrar nesta noite, o Senhor nos dando graça para isso, e as palavras sobre o tema alerta, tempos difíceis. Qual que é o tema? Nós estamos vivendo, quem sabe, o momento mais crítico, mais difícil e mais perigoso da existência da nossa geração. As coisas, elas vão de mal a pior no mundo que estamos vivendo. As nações, os governos, as autoridades, o evento da internet, tanta coisa que se soma às novas ideologias, não é? O avanço da tecnologia, o avanço da ciência, tudo isso estas coisas trazem coisas boas, mas também coisas terríveis. Mas o pior disso não é o que eu acabei de dizer. O pior disso é a involução do homem, do ser humano. Falar em ser humano, tivemos hoje uma lição maravilhosa na escola bíblica dominical. Aprendemos um pouco mais de como viver essa vida que Deus sabe que devemos viver para que tudo dê certo. Você que perdeu, eu lamento, mas você ainda pode ir no YouTube e participar desta escola bíblica, e certamente você será edificado pela palavra de Deus e por aquilo que Deus nos conduziu nesta manhã, falando sobre a alma. A alma humana é a nossa essência do ser. Quem esteve aqui foi edificado? Glória a Deus. O ser humano, ele está caindo cada vez mais na sua moral, na sua ética, na sua vida, na sua maneira de viver. Então isso contribui muito. É só nós observarmos o que Paulo está dizendo na sequência do versículo, capítulo 3, versículo 1, versículo 2, ele diz por que esses tempos seriam trabalhosos, por que esses tempos seriam difíceis. E ele diz, porque haverá homens amantes de si mesmos. O grande problema da dificuldade desse tempo não é a internet, porque se os homens fossem honestos, não usaria a parte negra
da internet. Não usaria a parte ruim das redes sociais e de tudo que envolve a internet. Eles desfrutariam muito bem e nós cresceríamos muito mais com o evento. Nós teríamos mais informações, como temos, nós teríamos mais meios de investigações, de estudos para diversas coisas que quiséssemos. Na minha época em que eu estudava, você tinha que comprar as enciclopédias, você tinha que ter a Barça, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, aí daqui um pouco sai um outro tipo de enciclopédia no CD, e você vai em busca daquilo que você quer aprender, você quer ter recursos. Agora hoje está tudo aí. Você tem tudo no seu celular, no seu computador, tem acesso a toda a informação. E por que nós estamos piores? Então, tem muito a ver com o que Paulo está falando, Deus usando Paulo para falar. O problema que nós teremos esses tempos difíceis é a partir de homens amantes de si mesmos. A palavra aqui é philautos, no grego, que quer dizer aquele que se ama. É o egoísta, por isso que em algumas outras versões, você vai ver que os homens se tornaram amantes de si mesmos, e outra versão, se tornaram egoístas. É quando o ego está no centro, o egocentrista. É quando o ser humano olha para si e espera que tudo gire em torno de si, que tudo tem que ser conforme o que me agrada, o que me apraz, o que traz lucro para mim, o que beneficia a minha vida. E isso está em qualquer lugar. Você vai ver nas empresas, pessoas querendo crescer nas empresas, passando por cima de outros, humilhando os mais humildes, desprezando outras pessoas. Quem trabalhou, olha aqui um exemplo. Quem trabalhou, por exemplo, no fórum, que fez estágio no fórum, igual a Sara Rubia fez, a Natane fez, outras pessoas aí fizeram, chega lá aqueles meninos advogados querendo pisar nos funcionários, tratando como se fosse um nada qualquer, pensando que são alguma coisa, ou seja, pisando em cima dos outros para mostrar que é alguma coisa. Esse é o homem egoísta, amante de si mesmo. Você vai numa competição, tem gente que chora porque perdeu, mas não chora porque primeiro perdeu, chora primeiro porque quem ganhou foi fulano. É um negócio de doido. As mulheres, muitas delas, vão numa boutique, numa loja, em algum lugar, comprar uma veste, um vestido, uma calça, seja o que for o gosto de cada uma, e ela pensa no que suas colegas pensarão. E muitas vezes elas compram a roupa que as suas colegas aprovam e não o que ela quer. Porque ela está pensando no resultado diante dos outros. Os homens tornariam amantes de si mesmos. Alguém veste uma roupa nova, ninguém falou daquela roupa nova, ela fica quase em depressão. Porque alguém tinha que dizer que estava bonito. A gente depende demais do que os outros falam, do que os outros pensam, do que os outros dizem, porque a gente quer ser bem aceito. É aquela crise que os adolescentes têm nas escolas, porque muitas vezes elas não querem, as adolescentes não querem fazer o que está sendo exigido pela turma, mas como querem ser aceitos, passam a fazer o que não querem. Porque tem um negócio de eu estar ali, de eu pertencer àquilo. Então, são tempos difíceis, e quando você vai olhar para aquilo que Jesus disse, que é necessário que venham os escândalos, não é?
que quer dizer alguém que põe tropeço, alguém que se torna tropeço e vai. Então, você vê tantos escândalos hoje, pessoas que estão pegando o dinheiro que não é deles, que estão pegando além do que é devido. Tantos escândalos nas igrejas, diversas denominações, tantos escândalos nos colégios, nas faculdades, tantas coisas. Esse mundo está de mal a pior. Quando você vive um tempo, ou um certo tempo, por exemplo, eu já vivi 60 anos, então eu já passei por etapas. Na minha época, é uma coisa interessante para nós pensarmos a respeito. Tinha certas coisas que os seres humanos faziam que era um escândalo, que era um absurdo. Hoje é comum. Não é problema. Na época da minha adolescência, por exemplo, quando houvesse qualquer tipo de adultério, seria um escândalo na cidade inteira. Hoje é comum. E alguns dizem, bem feito, mereceu. Sim ou não? Então essa é a degradação do ser humano. É aquele negócio de, hoje você vai nas escolas, na reunião de pais, você fica escandalizado. Tem certos pais que não aceitam que discipline os filhos, pega os filhos pela mão e vai lá e apronta um escândalo. Sendo que antes, para os pais, era uma vergonha. E eles educavam seus filhos da maneira que precisavam. Então é uma involução. E esses tempos são difíceis porque aí vem as crises. Por exemplo, o ser humano necessita de convivências, sim ou não? Não é bom que o homem esteja só, falamos sobre isso hoje. Então Deus fez um homem também afetivo, ele precisa de companhia, ele precisa ser amado e ele precisa amar. E isso é normal em todos nós temos a necessidade de amar e de sermos amados, mas confiar em quem? Entendeu? Nós precisamos de ter amigos, mas quem é de verdade amigo? Nós precisamos andar junto, mas quem de fato está de comum sentimento e pensamento? Porque a Bíblia diz em Amós 3,3, andarão dois juntos se não tiverem de comum acordo. Então aí cada um, nas dificuldades que, vocês estão entendendo a introdução? Cada um nas dificuldades que tem, começa a se tornar uma pessoa fechada. Por isso que é necessário aprender a nos blindar nesse tempo. Alerta, os tempos são difíceis, mas nós sobreviveremos, nós seremos abençoados, guardados, nós venceremos, nós não vamos cair nas astutas ciladas do diabo. A Bíblia diz em Efésios 6,13 que eu devo tomar toda a armadura de Deus para poder resistir o dia mau. Então esse conselho para nós hoje, missionária Janaína, esse conselho para nós hoje, Paulo Marcelo, ele é fundamental. Tomar toda a armadura. Se nós queremos vencer, e se a nossa luta, conforme diz o contexto de Efésios 6, 10 a 18, conforme diz, se nós queremos vencer, e a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, potestades, hostes e dominadores da maldade neste mundo tenebroso, então nós temos que revestir de toda a armadura de Deus.
E a armadura de Deus não é com as armas dos homens para vencer carne. A armadura de Deus é para vencer demônios. Os demônios hoje, eles agem de maneira camuflada mais que ontem. Sentimentos sutis, sutilezas de pensamentos que são jogados, a astúcia, o armar laços, ciladas do diabo hoje, está sendo mais camuflado que ontem. Por isso, uma coisa absurda de se achar, mas nós achamos, infelizmente, poderia dizer que em todas as igrejas, pessoas que participam da ceia, mas têm rancor, têm amargura, têm ódio, não está de bem com isso ou com aquilo. E isso é um absurdo do ponto de vista cristão, porque ninguém deveria tocar no corpo do Senhor, ninguém deveria tomar do cálice do Senhor, sem ter uma comunhão plena com Deus e com os irmãos. Para participar da Santa Ceia é necessário discernir o corpo, é necessário entender o que se está fazendo. É um absurdo, por exemplo, que no meio das igrejas existam pessoas mentirosas. Porque no meio do povo de Deus, este povo falava mentira, mas agora fala a verdade. Esse povo causava, mas agora não causa. Por quê? Porque eles estão revestidos de toda. Vocês estão prestando atenção ou é meio difícil? Por favor, todo culto. Escute, meus irmãos. Nós temos que tomar toda a armadura de Deus. Capacete não é um coco na cabeça para nos guardar. Capacete é certeza de salvação. Nós temos, irmã Teresa, que termos um encontro verdadeiro com Deus, e esse encontro me dá certeza de salvação. O Espírito do Senhor testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, mas isso só acontece por uma obra da graça que é derramada em nós, por uma fé que é correspondente ao pregar do Evangelho, a pregação do Evangelho. Quando você lê a biografia, a história de John Wesley, você vê que ele era professor, era pregador, mas ainda não tinha sido nascido de novo. E ele passa por um processo terrível, porque ele entra em crise, porque ele tem medo da morte. Ele disse: eu não posso ter. E os moravianos mostraram para ele claramente que não tinha medo da morte, como no caso do navio que estava naufragando, e ele todo lá apavorado, e os moravianos cantando louvores, com as esposas, com os filhos. Como vocês conseguiram cantar? Nós não temos medo da morte. E aquilo impactou ele, abalou ele, e ele disse, o camarada disse, perguntou para ele: você conhece Jesus? Ele disse: eu prego a respeito de Jesus. Você conhece Jesus? Eu sei que ele morreu por mim na cruz. Você conhece Jesus? Essa pergunta abalou ele, que foi de tal maneira impactado, que ele começou a trabalhar isso nele, dizendo, conversando. Daqui um pouco ele começa a frequentar reuniões dos moravianos, e ele vai ter um encontro verdadeiro com Jesus naquela altura. Então, capacete da salvação, você está prestando atenção nisso? Isso é cômico?
Ou isso é verdadeiro e eu preciso prestar atenção? A nossa salvação, ela pode ser perdida, ou nós podemos nunca tê-la achado ainda. Capacete da salvação. Se você quer, alerta, tempos difíceis, você quer vencer o tempo difícil, tem que ter certeza de salvação. Irmã Edeneide, tem que ter certeza de salvação. E quem tem certeza de salvação está atento à mensagem que é pregada, porque nestes dias Deus trará palavras para nós entendermos estas palavras e, discernindo o que Ele está falando, tomar novas decisões, porque Jesus está voltando e nós temos que estar prontos para isso. Então o capacete da salvação não é um capacete em si, é a convicção de salvação, é o nascimento de novo. Por isso nós vamos ver Paulo falando a Timóteo: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E aí, meus irmãos, o que Paulo está ensinando nesse contexto que ele diz de tempos difíceis? Primeiro, que estes homens se tornariam amantes de si mesmos, egoístas. Segundo, que esses tempos seriam difíceis. A palavra difíceis é chalepo ou calepo, que quer dizer tempos terríveis. Essa palavra é usada por Jesus quando ele vai expulsar os demônios do Gadareno. É um tempo de perturbação, é um tempo de ação demoníaca. Poderíamos ousadamente dizer tempos endemoniados, tempos de domínio de astutas ciladas do diabo. Então, nós temos que entender que para nós vencermos esse tempo, olha o que ele diz no versículo 10 a 12 do mesmo capítulo 3, 10 a 12. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Você quer estar pronto para a volta de Jesus? Vou perguntar de novo, só para você pensar mais profundamente. Você quer estar pronto para a volta de Jesus? Então nós temos que suportar lutas e perseguições nesse tempo. Se você não tiver graça suficiente para isso, nós vamos cair. Porque as perseguições, elas aumentarão. Quando você quiser algo que é para a glória de Deus, entenda, vai ter perseguições. Quando você na sua casa decidir viver para a glória de Deus, haverá perseguições. Quando uma igreja decidir que essa igreja viverá para servir a Deus de verdade, e que ela não vive mais para si, mas para aquele que por ela morreu e ressuscitou, segundo aos Coríntios 5,15, ela vai padecer perseguições, fofocas, conversas fiadas, coisas nojentas contra a igreja, porque Satanás não quer esse tipo de igreja na terra mais. Tempos difíceis, alerta. E se nós queremos vencer, nós temos que aprender a suportar as lutas e as perseguições. E suportar lutas e perseguições, que jeito? Com humildade.
Porque você tem que observar que a razão dos tempos difíceis são homens orgulhosos, são amantes de si mesmos, e o contrário disso é humildade. Então, falaram mal de você, cale. Não é verdade se você é de Deus. Então você não precisa justificar-se. Escute uma coisa, preste bastante atenção. Nós defendemos o Evangelho, Deus nos defende. E Ele nos defende da maneira que escolher defender. Lembrem-se da maneira que Deus agiu com seus maiores homens e suas maiores mulheres de Deus. É do jeito dele, do modo dele, da forma dele. Mas você quer ser de Deus? Você quer vencer os tempos difíceis? Então tem que suportar perseguições, calúnias, suportar aflições, como um bom soldado de Cristo. Como alguém que escolhe a humildade para fazer isso. Tem como alguém suportar perseguições com arrogância, com estupidez, com exaltação. Você vai ver quem eu sou. Eu quero ver alguém aqui para apontar o dedo e falar isso ou aquilo. Não pode. Tem que ser com humildade. E humildade não é palavra mansa. Humildade é um comportamento de um espírito reto diante de Deus. Amém? Jesus deixou de ser humilde quando chamou Herodes de raposa. Há algum tempo Jesus deixa de ser humilde, mas ele chamou Herodes de raposa. Então humildade é um comportamento de espírito, saber o que está fazendo. João Batista herdou o céu, o batizador, que perdeu a cabeça por Jesus, ele herdou o céu, ele era exaltado ou humilde. As palavras que ele usava eram palavras da verdade. E palavras da verdade não é o coração de um exaltado, é o coração de um rendido a Deus. E que tem a humildade de deixar Deus falar o que quiser falar através da sua boca. Foi assim João Batista. Chegaram para ele, falaram, ele disse: não, eu sou a voz do que clama no deserto. Não sou eu que estou falando, ele está falando através de mim, porque eu seria o sacerdote dele nesta época, mas Roma comprou e paga os sacerdotes que estão lá no templo. Eu estou no deserto, ele está no deserto e ele está falando através de mim. Estas palavras não são minhas, são dele. Então, nós temos que entender o que é um comportamento cristão verdadeiro. O comportamento que Deus quer de nós não é o que papai e mamãe ensinou para nós, é o que a Bíblia ensina para nós. Entendido até aqui? Olha o que diz Timóteo, 2 Timóteo 4:5, logo o capítulo seguinte: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Isso aqui é para Timóteo diretamente, mas ela veio para a Bíblia porque é para nós, principalmente obreiros. Nós temos que continuar fiéis a Deus, aconteça o que acontecer, cumprir o ministério, cumprir a chamada. E se vocês lembram bem, Apocalipse 5:9 diz que ele nos comprou com seu sangue e nos fez sacerdotes dele, sacerdócio real. Então todos nós temos um ministério na terra: anunciar Jesus, pregar aquele que muda, aquele que transforma, aquele que faz, aquele que faz eu nascer de novo, aquele que faz eu ter novos pensamentos, novos sentimentos, nova história de vida. Nós estamos para espalhar este evangelho. Cumpre o teu ministério. E fazendo isso, as perseguições, as aflições, as calúnias, os levantes virão, mas você permaneça fiel se quer alcançar o céu. Estão entendendo, sim ou não? Que mais? 14 a 17 do capítulo 3, no contexto aí de 2 Timóteo, diz assim:
Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Por quê? Porque toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir com justiça ou em justiça. Então, o que é que Deus está falando conosco? Nós temos que, se queremos vencer no dia mau, permanecer praticando a palavra de Deus. Não pare de praticar a verdade. Não pare de viver a verdade com humildade. Só tem um jeito de vencer orgulho, exaltação, esse negócio de amantes de si mesmo, é com humildade, praticando a palavra, vivendo a palavra, olhando para a palavra, meditando na palavra, tendo a palavra como única regra de fé e prática, vendo nela a verdade que eu preciso ver, alcançando nela as respostas que eu preciso alcançar para a minha vida. Alguém vai surgir nesse mundo dizendo, sendo pastor, sendo filósofo, sendo não sei mais o que, sendo alguém dos altares, dizendo que não há problema em mentir, porque isso está na natureza humana e a natureza humana está em nós. Mas Jesus falou para nós que os mentirosos ficarão de fora. Ah, mas você pode mentir, mas eu quero não mentir, eu não vou arriscar a minha salvação. Eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que viver a verdade. Eu tenho que, se eu amo esse evangelho, praticar essa verdade. Então, vão surgir pessoas dizendo que é necessário mudar a Bíblia, adequar a Bíblia para a época que vivemos, porque Deus é amor e Ele quer a salvação de todos. Deus é amor, sim, quer a salvação de todos, sim, mas não quer que mexa nas Escrituras Sagradas. Essa palavra é inerrante, fiel é esta palavra. Toda a Escritura é divinamente inspirada. É essa palavra que será aberta naquele dia no julgamento final. Passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. Esta palavra, ela é eterna. Aleluia. É necessário, se queremos vencer os dias maus, aleluia, permanecer praticando a palavra de Deus com humildade. E porque isso é um segredo grande para as nossas vidas que queremos vencer, alerta, tempos difíceis. Por que este é um segredo? Porque nesses dias muitos apostatarão da fé. A palavra já falou sobre isso. 2 Timóteo, capítulo 4, no texto a seguir aí, Timóteo vai receber de Paulo as instruções. Olha, muitos vão ter no seu tempo um desejo tão grande de ouvir segundo os seus caprichos e cobiças, segundo os seus próprios interesses. Por isso, você vai encontrar igrejas repletas de multidões, mas não tem a doutrina bíblica pregada. Não se prega contra o pecado. Eu estou falando de igrejas que não se prega, tem outras que pregam. Amém? Posso pregar a palavra? Não se acha pregando mais contra o pecado. Não se fala mais da volta de Jesus. Pelo contrário, dizem que isso não vai acontecer mais, que foi uma interpretação errada.
E multidões enchendo esses lugares, porque nesses lugares se prega muitas vezes sobre o bem-estar do outro. Você vai conquistar, venha, você terá, você alcançará. As pessoas teriam comichões e elas não suportariam a sã doutrina. O que é sã doutrina? Não são usos e costumes. Embora a Bíblia fale de bons usos e costumes, e que nós não devemos deixá-los, desprezá-los, mas sã doutrina é a doutrina da salvação nas suas ramificações. Quer ser salvo, tem que ser de Deus e tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. Rabasquiadaia. Se você é salvo, você é praticante de boas obras. As obras não salvam, mas o salvo pratica as boas obras. É salvo, é frequentador da casa de Deus. A casa de Deus não salva, mas o salvo ama estar na casa de Deus. Rakasadaia. É salvo, não vive na prática do pecado. A doutrina da armatiologia, a doutrina do pecado, é uma doutrina que se deve estudar de maneira profunda. Aleluia. Sim, nós temos uma natureza caída que está em nós, e ela só será vencida quando o corruptível for transformado num corpo incorruptível. Mas ela, a natureza que está em nós, deve ser subjugada pelo Espírito Santo que habita em nós, e nós não fazemos mais a nossa vontade, mas a vontade dele agora está em nós. Por isso, quem quer seguir Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus Cristo. Mas as pessoas dos últimos dias não suportam isso. É demais. Chamam isso de mensagem dura, de pregação dura, sendo que a pregação é uma revelação para que sejamos salvos. As pessoas hoje é como a multidão que estava seguindo Jesus no capítulo 6 de João, e Jesus começou a falar que pessoas tinham que realmente ter uma comunhão íntima com Ele, e que Ele era de fato o pão vivo que desceu dos céus, e que as pessoas deveriam alimentar desse Cristo. Eles saíram e deixaram Jesus com os 12. Uma multidão enorme foi embora. Duro é esse discurso, não dá para ouvir. Queremos outro Messias, queremos outro profeta, queremos outro pregador. Se você estudar o original ali, quando eles estão deixando Jesus, eles estão, não, esse não queremos ouvir mais. Ele está falando de coisas que não precisa. Hoje, a humanidade está assim em muitos lugares. Para que isso? Para que mensagem assim todos os dias? Escute aqui, abra bem os teus ouvidos. Deus quer falar conosco essas palavras muito mais que ontem. Porque Deus é mau? Não, porque o dia da salvação está mais perto. Ele quer nos salvar, Ele quer nos libertar. E eu tenho uma outra coisa para dizer a nós. Quando nós nascemos de novo, nós temos o prazer de ouvir estas palavras. Rakai Venácia. Por isso, muitos não vão aceitar esse tipo de palavra, porque nós queremos outro estilo de vida. Não, Jesus não manda em mim, eu escolho com quem casar, eu escolho que dia vai até que dia vai meu casamento, eu escolho qual emprego, eu escolho qual ramo, eu escolho, eu faço, eu quero, eu sei o que é melhor para mim. E você é um zero esquerda sem Deus, eu sou um zero à esquerda sem Deus. Nós não sabemos nada. A prova disso é que você andou fazendo muita coisa que
destruiu a sua vida, destruiu várias áreas da sua vida. Tem muita gente hoje que, se pudesse voltar atrás, não tomaria 90% das decisões que tomou. Prova que nós não sabemos cuidar de nós. E Jesus dizendo: se encha do meu Espírito, conheça a minha vontade, e eu vos dirigirei com vida e vida com abundância. É hora de usar a nossa inteligência para nos render à sabedoria de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para isso é necessário lutar para praticar a palavra, porque é praticando ela que nós estaremos no rio, que onde passa tem vida. Aí, olha o que Timóteo ouve, 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. É isso aqui que está fazendo as pessoas desistirem de praticar a palavra. Qualquer coisa que ensinarem a vocês ou a mim, que me tira das doutrinas básicas bíblicas, feche a porta na cara do diabo, porque não vem de Deus. Qualquer coisa. Não, mas eu pratiquei e deu certo, mas é de Deus? Não é se dá certo, é se é certo conforme os olhos de Deus pela palavra. É necessário um despertamento, não fora de nós, mas dentro de nós. Acordar para a realidade. Se alguém, escute, se alguém está pegando na minha mão e está me tirando do lugar de destruição para me levar para o lugar de salvação, não brigue com isso, não venha recalcitrar contra isso. Se deixe levar para o lugar da salvação. Não tenha isso como opressão, não tenha isso como peso, tenha isso como um escape da sua vida. Será que alguém está entendendo esta palavra? Aleluia. Então, por isso, temos que ter o capacete da salvação, a convicção da salvação, o cinto da verdade. Por que que é o cinto da verdade? Porque a armadura era colocada, era o cinto que mantinha a armadura fixa no corpo para proteger o soldado. O cinto da verdade quer dizer que sem a verdade nada será seguro na sua vida, nem na minha. Nossas armas não terão seu potencial. É necessário estarmos seguros na verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, segundo aos Coríntios 13:8. Nós temos que ter também, além do capacete, o cinto da verdade, nós temos que ter o escudo da fé. Essa fé que Timóteo recebeu da mamãe, da vovó, essa fé que nós recebemos, que uma vez foi dada aos santos. Jesus Cristo nos deu a fé. Ele nos ensinou a andar com Ele, não deixar Ele, não abandonar Ele, amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, seguir avante triunfante com fé em Cristo. Por isso, Paulo, ele vai dizer em 2 Timóteo, no capítulo 1 dessa segunda carta, versículos 11 e 12, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho,
porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Quando é que Paulo faz esta declaração? Você está levando a sério esta palavra? Essa palavra pode nos salvar, porque ela é bíblica, porque ela vem do Senhor. Sabe quando é que Paulo está dizendo, eu sei quem tenho crido? Ele não está dizendo, porque ele ganhou 5.000 almas e o povo levou ele para um lugar, para tirar foto com ele, e para dizer, Paulo, você é o cara. Não, não foi numa ocasião dessa. Não foi dentro de um estádio dizendo que Deus é bom. Quando Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, ele está preso. Os irmãos da Ásia abandonaram Paulo. Ele está precisando de um amigo. Ele está solitário. Ele está colocado num canto. Mas ele disse, eu não tenho vergonha de nada dessas coisas, porque eu sei em quem tenho crido. A declaração é de um homem solitário, é de um homem abandonado, não é de uma igreja triunfante, gloriosa no sentido dos reconhecimentos, não, é um homem que está padecendo porque escolheu fazer o que é certo conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus. É isso aqui que nos vai fazer vencer os dias maus. Saber em quem nós temos crido. Por mais que aconteça o que acontecer, nós temos fé no Salvador. Nós temos fé no Salvador. Ele nos salva do pecado, Ele nos salva dos perigos, Ele nos salva dentro dos perigos, Ele nos salva de nós mesmos, Ele nos salva deste mundo, Ele nos leva para a eternidade com Ele. E quero que os irmãos blindem os vossos corações e as vossas mentes. Esta palavra tem a ver com nós e o nosso futuro, e não tem nada a ver com pessoas que estiveram no meio de nós, ficaram ou não saíram, não é isso. Eu estou pregando uma palavra que eu prego normalmente todos os domingos. Por favor, não deixe o diabo usar isso. Nós precisamos ter convicções de fé. Não é fé primeiro que Ele vai nos curar, tomara que Ele cure e que seja hoje. Mas não é fé primeiro na cura, não é fé primeiro no milagre, não é fé primeiro que Ele vai mudar a minha história, é fé primeiro que Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor, foi Ele que impactou a minha alma e transformou o meu ser. Mas eu sei em quem tenho crido com humildade. Sabe por que muita gente no meio de nós ora assim? Meio de nós que eu digo, contexto geral, a igreja que está na terra, nas diversas denominações. Sabe por que muita gente no meio de nós diz assim, Senhor, vai lá Senhor, mostra que eu sou teu servo, mostra que eu sou tua serva, e aquele coração vingativo, querendo que Deus seja parceiro de vingança. Pisa Senhor, fecha a porta para aquela pessoa, acaba com a história daquela pessoa, mostra que eu sou. Isso aí é de gente que não conhece Jesus. Nós oramos para que Deus abençoe os inimigos, ou não é? Orar pelos que vos perseguem, abençoar e não amaldiçoar. Então, essa ação de Deus na minha vida é revelada por minhas atitudes. Então, não é, olha, eu sei quem tenho crido, hein? Vai lá, Senhor, mata. Não, eu sei em quem tenho crido, perdoa, Senhor. Tem misericórdia daquela pessoa
e tem misericórdia de mim também, que preciso da tua graça. Ah, mas aquela pessoa caiu num pecado horrendo, porque aquela pessoa, e você também é sujeito a qualquer queda. Se Deus não nos guardar, todos nós somos sujeitos a quedas. Tenha misericórdia dos outros, e o Senhor terá misericórdia de nós. Deixe que direções de igreja resolvam coisas. Os crentes se amam e dá o ombro um para o outro. Eu sei em quem tenho crido com humildade. Quando a humildade de Paulo, ela aparece nas suas atitudes, Paulo passa a ser o homem da maior comunhão com Jesus. Aleluia. As pessoas deixaram Paulo e Jesus foi para perto de Paulo. As pessoas não entendiam Paulo, Jesus falava com Paulo. Quando alguém tem atitude de humildade, Jesus vem para perto. Aquela mulher que aproximou de Jesus no capítulo 15, dá-nos a lição. Capítulo 15 de Mateus, 15 a seguir, 23 ali. Ela chega e Jesus fala: não vou tirar da mesa, para dar para os cachorrinhos. E aí tem teólogo hoje de montão para falar que foi isso, que não foi aquilo, que não sei o quê. Mas uma coisa nós sabemos, que os gentios eram chamados de cachorrinhos. E aí tinha uma classe mais ainda inferior quando falava cachorrinhos. E quando aquela mulher ouve aquela palavra, ela nos dá a lição da humildade. Porque ela precisava. E ela sabia que em Jesus tinha tudo. Tudo que ela precisava estava em Jesus. Era decisão, ser arrogante, ser estúpido, abandonar tudo, perder tudo e tchau. Ninguém se importa comigo mesmo. Mas também, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas do seu Senhor. Se você tiver que tomar essa decisão, se eu tiver que tomar essa decisão, qual decisão eu tomaria? Porque o eu sei em quem tenho crido tem que ser com humildade. Diga comigo: o que me diminui não me prejudica. Jesus diminuiu aquela mulher, mas Jesus era pleno amor diante dela, ele estava trabalhando ela. Se o que ela precisava era só aquela atitude, então está simples. Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Oh, mulher, que tamanha fé. Sabe de uma coisa? O que você veio buscar já aconteceu. Tanta gente brigando na internet, o pregador, pastor, fulano de tal, 5 milhões, 10 milhões de seguidores, com o pastor, pregador, fulano de tal, com mais tantos milhões de seguidores, brigando, discutindo, e ninguém se resolve. Foge dessas coisas. Eu sei em quem tenho crido. O que eu preciso é da aprovação do alto, e eu tenho que lutar para andar com humildade nessa terra, porque Deus, ele se aproxima de quem anda com humildade. Baruch Shaddai. Então, quanto mais você deixar a briga de lado, mais Jesus vai te colocar do lado dele. Paulo andou com Jesus de tal maneira que, mesmo sendo morto, degolado,
ele morre declarando a sua fé nesse Cristo. Porque uma coisa, Paulo tinha certeza: quem dirige a minha vida, quem dirige a vida de quem suporta perseguições e aflições, quem dirige a vida de quem pratica a palavra de Deus, quem dirige a vida de quem declara a sua fé e vive naquele que crê de fato, é o Deus da sua fé. O que está acontecendo na vida de quem crê assim é a vontade de Deus. O que está acontecendo na vida de quem não está na prática do pecado, mas está caminhando com Ele, é a vontade dEle. E o que está acontecendo segundo a vontade dEle na minha vida é para o meu bem. Vai contribuir para que eu chegue na glória e veja a face daquele que tanto me amou, tanto te amou. Alerta, tempos difíceis, tempos trabalhosos, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Fique sobre os pés. Ainda que o mundo continue de mal a pior, nós melhoraremos. Ainda que os escândalos assolem a terra, nós viveremos para a glória de Deus. Será que tem alguém comigo? Aconteça o que acontecer, eu digo comigo na declaração que eu estou fazendo, porque nós todos estamos com Cristo. Hoje você tem que fechar todas as pontas, né? Nós chegaremos ao auge da nossa fé. Pergunte: o que é o auge da nossa fé, pastor? Ouvir de Jesus. Que bom que vocês chegaram. Eu estava esperando. Como eu trabalhei para que vocês chegassem até aqui. Vinde benditos de meu Pai. Vocês foram fiéis no pouco, sobre o muito eu vou colocar vocês. Olha o muito, oh, que bendita cidade, oh, que maravilhosa cidade. Tudo é muito lindo nesta cidade. Vocês foram fiéis no pouco, venham para o muito. Então eu sei, você sabe que vale a pena ser fiel até a morte para alcançar a coroa da vida. Vale a pena qualquer coisa, vale a pena qualquer situação, vale a pena. Nós veremos Ele face a face. Quem está vendo Ele face a face? Um drogado, um prostituto, um adúltero que foi lavado pelo sangue de Jesus e agora quis andar com Ele. Quem está vendo Ele face a face? A ovelha negra da família, que a família não queria nem ver e que jogou fora, mas Jesus foi lá, pegou, lavou, limpou, santificou, trouxe para Ele e Ele decidiu andar com esse Jesus até a morte. Quem está diante dele? O mais sujo que foi lavado, que foi limpo. E que quando olharmos para os olhos dele, que o Senhor nos conceda essa graça, nós vamos dizer: sim, valeu a pena. Nós vamos olhar para trás e lembrar das palavras de Paulo: tudo isso é nada diante da glória que agora eu estou vendo. Tempos difíceis,
2026 vai piorar algumas coisas, mas nós continuaremos cuidados por Ele, andando com Ele, cheios da presença dEle, Rabassadai, com a graça dEle, com a força dEle, com o Espírito dEle, com o fruto do Espírito dEle, com o caráter dEle, na personalidade dEle, na mente de Cristo. Por isso, medite agora mesmo, feche os seus olhos. Estamos prontos? Sim. Os tempos são trabalhosos, endemoniados, difíceis, mas estamos em Cristo. Permaneceremos nele. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós, e pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. Jurakamai, medita como estamos com Ele, como estamos nele. Medite como está a nossa vida nele, como está a sua vida.